Jesus, ele deu uma orientação para nós, seus discípulos, dizendo assim: orai e vigiai. Orai e vigiai. A oração é você estar em comunicação com Deus em todo o tempo. Não é uma oração formal. Não é uma oração de 2 horas. Não é uma oração dentro da formalidade religiosa. É viver constantemente em sintonia, ligado com Deus, com a sua mente em comunicação na direção de Deus. Isso é orar. E hoje nós podemos fazer isso. Antigamente, os judeus tinham que ir ao templo para orar. O local de oração específico na lei era o templo. Os judeus tinham que orar voltado para a cidade de Jerusalém. Tinha uma direção geográfica, tinha um lugar geográfico. Hoje, nós, igreja em Cristo, não precisamos ir a templo para orar, não precisamos de local geográfico, não precisamos de reunião para orar, não precisamos de nenhuma direção, de nenhum objeto, de nenhum intermediário, nenhum intercessor, nenhum local místico para orar. Hoje em Cristo, nós, a igreja, temos o altar de Deus em nós, que é nossa vida, onde Deus habita. Hoje nós podemos estar orando todo o tempo, em qualquer lugar, todo momento, toda hora. Não precisamos de uma formalidade para orar. Por isso que Jesus vai dizer: orai em todo o tempo. Não é para você estar dentro de um local 24 horas, o dia todo dia, naquela formalidade religiosa, naquela posição, naquele lugar. Hoje, as pessoas não precisam mais de nenhum local para ir buscar a Deus, como na velha aliança, de nenhum lugar onde é casa de oração, como na velha aliança. Não precisa se dirigir a nenhuma localização geográfica, como na velha aliança. Hoje, Deus está em nós. Nós estamos dentro da comunhão com Deus. Não precisamos de lugar, não precisamos de mediador, não precisamos de ritual, de culto, de cerimonial. A nossa vida hoje, ela é ligada com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, Jesus vai dizer: orai e vigiai. Orar é estar sempre em comunicação, em harmonia com Deus. E vigiar. Orai e vigiar. Vigiar em qual sentido? Vigiar com o inimigo. Vigiar com as situações. Vigiar com os momentos. Vigiar com, não é, toda a direção que diz que é de Deus. Mas como eu posso vigiar? Dentro de qual princípio eu tenho que estar vigiando? Para que você não venha a ser tirado do entendimento, da direção da palavra de Deus, da direção da vida com Cristo, da direção da doutrina de Cristo, da direção da esperança, da direção do entendimento de Deus. Vigiai, vigiai, para não perder o alvo, para não ser apostatado da fé, para não ser levado por vento de doutrina, para não ser negócio de homens, para não viver a mentira em nome de engano. Vigiai, vigiai, para não viver uma vida com Deus em uma adoração vã, dentro de preceitos de homens e não de Deus. Vigiai, vigiai, irmão. Orai e vigiai. Orar não é viver uma formalidade religiosa dentro dos trabalhos de oração da igreja. Orar
é você estar ligado com Deus. É você viver no seu dia a dia com a sua mente em harmonia, comunicando-se com Deus. Está entendendo o que é isso? Jesus, ele não mandou ninguém ir para o templo orar. Jesus não dirigiu nenhum local de oração para ninguém. Ao contrário, quando Jesus vai dizer assim, entra no teu quarto em secreto e ora ao Pai que ele te ouvirá, Jesus está dizendo que tu tem a comunicação com Deus, seja no teu quarto, seja na tua casa, seja no trabalho, tu tens a comunicação com Deus. Em secreto, no teu interior. A oração, ela é no meu interior. É essa oração que eu devo estar orando em todo o tempo. É a minha comunicação com Deus no meu espírito, na minha alma, no meu interior. Está entendendo, irmãos? Vigiar com isso. Vigiar com os acontecimentos. Vigiar com as circunstâncias. Vigiar com o que está acontecendo. Vigiar com aqueles que dizem que é de Deus. Vigiar com essas pregações de Deus, vigiar com esses movimentos de Deus, vigiar com esses homens que dizem que é de Deus. Mas você só pode vigiar se você tiver o princípio para analisar o que está certo e errado pela palavra. Uma das coisas que os irmãos precisam estar prudente e vigilante são com os acontecimentos atuais que nós estamos vendo acontecer. Guerra, situação de catástrofes, situação de corrupção, situação de enfermidade, situação de religiosidade, esses cultos pagãos, esses movimentos sobrenaturais. Vigia com tudo isso, irmão. Vigiai. Muito sério que eu estou falando. Muita gente está desapercebida. Muita gente está perdida do entendimento de Deus. Muita gente está dormindo e não sabe. Mas não acorda porque não quer dar ouvido o despertar. Gente, diante dos acontecimentos que a gente vê aí, né? O mar invadindo locais, os acontecimentos naturais que está acontecendo aí fica, olha, gente, preste atenção. Diante das catástrofes, das situações de calamidade que acontecem na humanidade, de uma forma, né, tão, né, abrangente, aparece tanto mentiroso dizendo que Deus revelou. Deus mandou dizer. Deus disse que vai acontecer isso. Deus vai dar uma bala no Brasil. Deus mandou eu dar uma mensagem para a igreja. Mentira! A mensagem para a igreja está na palavra. A mensagem para a igreja está na palavra. Deus não vai levantar nenhum desses mentirosos que diz que é profeta para trazer mensagem particular, não. O que a igreja precisa ouvir para a sua prudência, para estar pronto, para estar sendo corrigido, está na palavra. Não é na boca de profeta nenhum. Gente, acorda, irmãos. É tanto mentiroso dizendo que Deus me levantou com uma profecia para a igreja. Mentira! A igreja sempre foi advertida a olhar para a palavra. Paulo, Pedro e João nunca se levantou dizendo isso a ninguém. Deus está dizendo para a igreja assim. O que Deus quer que a igreja esteja prudente, priorizando, guardando, perseverando, sendo fiel, retendo, é aquilo que está na doutrina dos apóstolos, é aquilo que está no evangelho, é aquilo que está na palavra, não essas profecias mentirosas desses homens sensacionalistas que aproveitam os acontecimentos de miséria para manipular o sentimento do povo e trazer a atenção do povo para a mentira deles usando o nome de Deus.
Rapaz, é tanto homem dizendo: Deus me revelou uma bala no Brasil, Deus me revelou isso. E muitas vezes diz: olha, o que ele revelou, o que ele profetizou há não sei quantos anos atrás, aconteceu agora. Meu amigo, o diabo, ele cria situações. Ele pode usar alguém para dizer que vai acontecer isso, e ele criar aquele acontecimento, e ele causar aquele acontecimento. Não quer dizer que aconteceu o que o profeta disse, que Deus estava usando ele. O diabo é o pai da mentira. Ele vai usar muitas situações para enganar você, dentro da direção que Deus quer que você esteja olhando, seguindo, sendo prudente, guardando. É isso que você tem que vigiar. Vigia com isso, porque as profecias desses profetas aí estão tirando o povo da prudência, da visão, da direção, do que o Evangelho adverte. Eles estão olhando para tudo isso que está acontecendo, e isso o diabo aproveita para distrair, tirar o povo da direção de Deus. Não vai dar teu ouvido a nenhum profeta, nenhuma profecia não, irmão. Não porque vai ter um tsunami. Olha, você já viu qual é a mentira dos homens aí? Não porque vai ter um tsunami no Brasil, Deus já revelou. Meu irmão, vai acontecer muitas catástrofes daqui por diante. Isso, muitas vezes, que acontece, não é Deus, não é a natureza, é o homem que cria. Quantos mentirosos se levantou agora na pandemia? Porque foi Deus cobrando, Deus fazendo. Não sabe você que aquilo ali teve o dedo, a mão do homem. Uma preparação já para o que está por vir, que o homem vai causar. Os homens estão causando terremoto, maremoto. Você sabia que muitas dessas tsunamis que estão acontecendo aí são explosões de bombas nucleares nos mares que estão causando essas ondas e inundando cidades? Mas a mídia não vai propagar isso, porque isso é secreto. Aí ficam os mentirosos que aproveitam a situação, a ocasião para dizer: olha, é Deus, é a ira de Deus, é o sinal. Meu amigo, meu irmão, desperta. Coloca a tua atenção na palavra. É naquilo que já está revelado. Não é na revelação desses mentirosos que aproveitam as catástrofes, as ocasiões para aproveitar a sensibilidade do povo diante da miséria e trabalhar o emocional do povo para se fazer profeta de Deus. Saiam desses enganos. Vai olhar para a palavra. Não te preocupa com terremoto, com guerra, com rumores de guerra. Não te preocupa com pai contra filho, filho contra pai. Isso vem acontecendo desde o tempo que Jesus anunciou. Isso vem acontecendo desde o tempo que Jesus advertiu. Vai te preocupar em estar pronto, preparado para quando Jesus vier buscar o seu povo. É isso que nós temos que estar prudente, preocupado e preparado e dando atenção. Não é os acontecimentos do mundo, não. Porque um dos maiores sinais que Cristo vai tirar o seu povo da terra não é terremoto, não é maremoto, não é guerra, não é pai contra filho, nem filho contra pai. Um dos maiores sinais que Cristo vai tirar o seu povo da terra é a apostasia, é a banalização do evangelho, é a vida mentirosa em nome de Deus, é a multiplicação da banalização das coisas de Deus. Igreja, profeta, pregação, pregadores. Olha, irmão, o que está acontecendo no mundo, os homens se levantando em nome de Deus. Nunca houve uma banalização tão grande do nome de Deus como hoje está acontecendo. O que tem de profeta, o que tem de profecia, o que tem de homens levantando lugar, igreja, movimento que diz que é de Deus, o que tem de doutrina, o que tem de teólogo, o que tem de ensino, o que tem de filosofia, levando o povo a uma vida com Deus que nunca se viu antes. O maior sinal da vinda de Jesus para nós, igrejas, estar preparado é a apostasia, é o homem se desviando da fé, é o povo fechando os ouvidos para a palavra, é o coração do povo de Deus endurecendo, é o povo perdido, é o povo não dando ouvido à palavra, é o povo apostatando da fé. Vai olhar
o que tem de pessoas vivendo o evangelho anátema. Vai olhar o que tem de doutrina de demônio sendo levando o povo aí a ser formado no entendimento. Vai olhar o que tem de vento de doutrina aí. Vai olhar o que tem de pessoas banalizando o nome de Deus, dizendo que é profeta, dizendo que é de Deus, que Deus mandou entregar, que Deus mandou revelar. Agora, vigia. Vai analisar tudo isso que estão falando, pregando e anunciando em nome de Deus. Vai analisar para ver se condiz com o que Jesus pregou, com o que o Evangelho nos adverte, com a doutrina de Cristo. É isso, irmão, que você tem que vigiar. Vigiai, orai e vigiai. Observe, seja prudente, cuida de ti da doutrina, para não apostatar da fé. Diga aí, irmão. Boa tarde. Está entendendo isso, meus amados? 31,96, lá de cá. Está entendendo, meus irmãos? Então tenham cuidado. Vigiem. Estejam prontos apercebidos para poder identificar o engano, o enganador, a mentira, a doutrina de demônio, o falso profeta, o evangelho anátema, os ventos de doutrina. Vigia, ore para ter a direção de Deus, estar ligado com Deus, em comunicação com Deus, em sintonia com Deus, em comunhão com Deus, vigiando na palavra de Deus, para não apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. É isso que nós temos que estar atentos. Amém?